E aí pessoal, tudo bom? Certinho com vocês? Sejam bem-vindos ao American Cut. Meu nome é Alex e pessoal, atendendo a muitos e muitos pedidos, talvez até centenas de pedidos ao longo dos últimos 2 anos aí de canal, eu quero hoje atender esses pedidos e falar um pouco sobre racismo e discriminação nos Estados Unidos. Existe racismo e discriminação nos Estados Unidos? Vamos dar uma analisada hoje, vamos aprender na verdade. E eu também aprendi muita coisa quando eu fui pesquisar sobre o assunto, tá? Apesar da minha experiência própria, da minha convivência aqui, eu gosto também de pesquisar, de analisar e ver a fundo opiniões de outras pessoas, de especialistas, e para poder, entendeu, ter uma análise mais completa, tá certo? Então tá, eu fiz essa pesquisei bastante, fiz aqui uma colinha para mim. Eu vou estar seguindo aqui a cola para não perder o foco do vídeo e só acompanha a gente aí, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, pra gente analisar discriminação e racismo nos Estados Unidos, nós não podemos falar apenas no achismo e apenas na realidade atual hoje, tá? Temos que voltar um pouco no tempo, fazer uma rápida análise na história dos Estados Unidos e do mundo em forma geral, para a gente poder trazer para a realidade hoje, tá bom? Então, basicamente, o que é racismo? Racismo é a diferença, né? Diferença de privilégios e tratamentos entre raças, entre pessoas de diferentes raças, diferentes cores de pele, diferentes nacionalidades, enfim, tá certo? Então, os aspectos que mais predominavam a diferença entre os brancos e os negros nos Estados Unidos, principalmente do século 17 até o século 20, né, nos anos 1960, a principal diferença que se destacava entre o racismo entre os brancos e os negros foram educação, imigração, direito ao voto, né, a cidadania, a aquisição da propriedade privada, acredite ou não, os negros não podiam ter propriedade privada, e procedimentos legais no judiciário, entendeu? Nos tribunais, enfim. Então, se vê claramente a diferença do branco para o negro nesses aspectos, nessas questões entre os séculos 18 e 20. Tá certo? Desculpa, século 17 até o século 20, tá? A escravidão, para vocês que conhecem um pouco de história aí, a escravidão sempre esteve presente na vida da maioria dos países que foram tanto colonizados como conquistados, né? Para se tornarem um império, para se tornarem, como se diz, o lar daqueles que o conquistaram, tá? Não, uns foram colônias, como o Brasil, e outros foram conquistas, né? Foram conquistados para ser feito ali uma nação, um país, tá? Para ser habitado. E a escravidão contribuiu muito para vários países do mundo, para a construção e crescimento do país. E não foi diferente com os Estados Unidos. A escravidão nos Estados Unidos foi bem presente, tá? No início do nascimento do país, né, dos Estados Unidos, depois da chegada dos britânicos, contribuiu muito para o crescimento do país. Porém, também contribuiu para o crescimento do racismo, da discriminação. Havia um abismo entre os negros e entre os brancos. Os brancos, em sua esmagadora maioria, eram patrões, eram gente de posses, e os negros eram escravos, não tinham direito a nada. Tinham direito mal a uma garrafa d'água, um copo d'água durante o trabalho. Mas quando a gente fala de racismo, a gente está falando somente dos negros, ou também o racismo atinge outras raças, outros tipos de pessoa? Bom, o racismo nos séculos 18, 19 e 20, ele afetava não somente os negros, tá? Ele afetava, aqui nos Estados Unidos, ele afetava principalmente os asiáticos, tá? Os europeus, os latinos, que também são muito comumente chamados de hispanos, né? Hispânicos, Hispanics, e os judeus,
e toda aquela colônia ali, aqueles países do Oriente Médio, né, foram também muito discriminados ali pelo entre o século XVIII e princípio do século XX. E também, acredite ou não, os Native Americans, tá? Os índios nativos americanos também foram discriminados, como é que fala? Sofreram com racismo e foram discriminados pelo branco que chegou aqui nos Estados Unidos. Acredite ou não. Não foi só... Eles não morreram somente para, como diz, por causa da resistência em proteger a terra e para que os recém-chegados pudessem tomar a terra deles. Não morreram apenas defendendo a terra, morreram também por racismo mesmo, literalmente. Assim, plano, tá? Nu e cru. Os índios americanos sofreram com racismo e discriminação até o ano de 1924, tá? Em 1924, o Congresso americano finalmente criou, votou e aprovou o projeto de lei chamado o Indian Citizenship Act, tá? O Ato de Cidadania Indígena. Os índios, eles finalmente podiam tornar-se cidadãos americanos. Mole o que mais? Os originais donos das terras, eles dependeram de uma lei, dependeram que os brancos aprovassem uma lei, né? Os brancos invasores aprovassem uma lei para que cedesse a cidadania desse novo país formado a eles, originais donos das terras. Então, né, é meio difícil de entender isso, meio complicado, mas foi realmente o que aconteceu. E as instituições mais afetadas pelo racismo e pela discriminação racial, instituições e setores, né, categorias, são imigração. Qualquer imigrante hoje é afetado, é discriminado de uma forma ou de outra, de um nível mais alto ou um nível mais baixo. Existe um pouco sim de discriminação. E condição financeira, depende do que você tem, depende do seu status, do que você é, do que você faz, tá? Você também pode sofrer algum tipo de discriminação. Isso não estou generalizando e nem estou falando que há números alarmantes, tá, pessoal? Mas vamos ser também racionais e afirmar que sim, existe. Alguns lugares em maior número, outros lugares em menor número, mas existe, tá? E na política, acredite ou não, na política também a política também é afetada pelas raças, pela quantidade de cada tipo de pessoas em um determinado raça, uma determinada cor de pele, tá? Não existe cotas aqui igual no Brasil, igual em outros países, cotas com números exatos reservados para negros, um número reservados para pardos, para mulatos, entendeu? Não existe números exatos, mas indiretamente, tá? Indiretamente e discretamente existe como se diz, uma obrigatoriedade em ter uma mescla, ter um pouco de cada raça em todos os lugares. As empresas são fiscalizadas, são denunciadas, são vigiadas se elas estiverem sofrerem denúncias de que estão cometendo racismo, discriminação na hora de contratar uma determinada pessoa, se ela for negra, se ela for mulata, dependendo da orientação sexual dela, dependendo da origem dela, de onde ela nasceu, dependendo da religião, da fé, dependendo também de vários fatores, né? É uma discriminação geral. Estamos falando não só de racismo, mas discriminação como um todo, tá certo? Na política, né, eles se certificam que todos estão cumprindo com a meta, com as leis, que ninguém está sofrendo nenhuma discriminação, o que é bom num sentido, não é bom que não vai haver essa febre, né, esse alarde de discriminação por todo o país, mas é triste também, por outro lado, que precisa de haver leis, né, tiveram que ser criadas leis para que o ser humano pudesse conviver em paz, uma coisa que era para ser tão natural, tão normal, né? Mas vamos lá. A outra parte também outro setor que foi bastante afetado pelo racismo, pela discriminação, foi a saúde, tá? De uma forma geral assim, mas só para citar um exemplo,
foi feita uma pesquisa, foi divulgada uma pesquisa há alguns anos, dizendo que do ano de 1991 ao ano 2000, da nossa era já agora, 1991 ao ano 2000, 886 mil pessoas negras que estavam em entidades de saúde espalhadas pelo país, que morreram nesses hospitais, elas poderiam ter sobrevivido se elas tivessem sido tratadas de forma igual como os brancos foram tratados, tá? Eu vou repetir de novo. 886 mil pessoas da cor negra, da raça negra, poderiam ter sobrevivido se elas tivessem sido tratadas da mesma maneira que os brancos foram tratados no mesmo período. É muito alarmante esse número, muito chocante, tá? E como nós já falamos também, o sistema judiciário, hoje as leis, né, nos tribunais, não que eles são injustos com branco e negro, o sistema judiciário aqui até que é bem justo, são bem certos mesmo, você vê pelo histórico aí, você assiste esses casos criminais aí, casos reais, né, que já foram resolvidos pela polícia, pela justiça americana, você vê que tanto negro, quanto branco, quanto loiro, quanto asiático, quanto a raça que for, é tratado por igual. Mas por alguma maneira, por alguma razão, o número da população carcerária nos Estados Unidos hoje é maior, em sua maioria constituída por negros, tá? A maior parte da população carcerária nos Estados Unidos hoje são negros, e não se sabe se é por causa da... Quer dizer, eu não sei, não cheguei a analisar esse fator, se é por causa da maioria da população daquela região que a maioria é negra ou não. Então, não sei o motivo da maioria da população carcerária hoje nos Estados Unidos serem negras, tá? Mas isso é muito fácil de você descobrir, pessoal, exatamente igual eu fiz uma pesquisa na internet. Você também entra aí na internet, faz uma pesquisa rápida, google.com, o Google é o melhor amigo do homem atualmente. Você pode ter todos esses dados que eu estou passando aqui, você pode ter também. Eu usei várias fontes, eu usei Wikipedia, usei o Google mesmo, né? Você vai no Google, pesquisa lá, usei sites confiáveis, claro, não vou pegar também qualquer blog aí, peguei sites mais confiáveis e sites de história, entendeu? De historiadores, entendeu? Pessoas que realmente entendem do assunto.